Curta, lá vem o Villeneuve por fora de todo mundo, para ocupar a terceira posição, deixando as Ferraris brigando pela quarta posição. Esse foi o momento mais emocionante da corrida, a largada, e podemos encerrar o vídeo por aqui. Brincadeira, fica aí, que eu vou tentar trazer outras coisas mais interessantes sobre o GP da Espanha de 1999. Eu sou o Will Bueno e este é o Bootkin GP. Fala pessoal, tudo certo? Continuando a nossa série sobre a temporada de 1999 e hoje contando a história da quinta etapa, o GP da Espanha, disputado no dia 30 de maio no circuito de Barcelona. E antes da corrida teve uma ação legal com o rei espanhol Juan Carlos, que deu uma volta no carro de Fórmula 1, uma McLaren de 2 lugares que foi pilotada pelo Martin Brundle, olha só que legal. Mika Häkkinen da McLaren marcou a pole position, ao seu lado na primeira fila Ed Irvine da Ferrari, segunda fila com David Coulthard da McLaren em terceiro, Michael Schumacher da Ferrari em quarto, terceira fila com Jean Alesi da Sauber em quinto e Jacques Villeneuve da BAR em sexto. Rubens Barrichello se classificou em sétimo e Pedro Paulo Diniz em 12º. O Ricardo Zonta ainda continuava fora da Fórmula 1. E na largada o Häkkinen manteve a liderança e o Villeneuve largou muito bem. Lá vem o Coulthard, Häkkinen pula na frente, o Coulthard vem para a segunda posição, Alesi vem pelo lado tentando ganhar posições, o Villeneuve vem brigando, o Villeneuve, veja o Coulthard, chega para lá no Irvine, mergulha Coulthard, lá vem o Villeneuve por fora de todo mundo, para ocupar a terceira posição, deixando as Ferraris brigando pela quarta posição. Olivier Panis da Prost e Marc Gené da Minardi ficaram parados na largada, os carros foram empurrados, o Panis ainda conseguiu voltar, mas o Gené abandonou a prova ali mesmo. O Villeneuve largou muito bem, mas ele não tinha o mesmo ritmo de McLarens e Ferraris, então com ele segurando o Schumacher, o Häkkinen ia abrindo lá na frente e o Schumacher ficava ali perseguindo, mas não conseguia fazer nenhum ataque. E o legal de assistir corrida antiga é como que algumas coisas acontecem ao contrário do que se imaginava. Olha só esse comentário. E o melhor dessa equipe, na verdade, vem no ano que vem, que tem o motor Honda já acertado e que vai substituir esse motor Supertech. Aí sim a equipe já preparada, com um ano de experiência, vai ser uma grande equipe mesmo. Pois é, todo mundo imaginava que a BAR seria uma grande equipe, que o Villeneuve voltaria ali a ser protagonista na Fórmula 1, a voltar a ganhar corridas, disputar títulos e tudo mais, e nada disso aconteceu. E outra coisa que me chamou a atenção que é o seguinte, né, mais um projeto que quando a Honda entrou, que a grande esperança era com a entrada da Honda em parceria com a equipe, e não aconteceu, a BR nunca conseguiu chegar a ser uma equipe grande. E aconteceu a mesma coisa com a McLaren, né? Quando a gente anunciou, né, que a Honda ia voltar para a McLaren lá em 2015, todo mundo esperava que a McLaren ia voltar a ser grande, a ser protagonista, e também deu errado. E mais uma vez na temporada, uma corrida assim onde nada acontece, todo mundo fica andando um atrás do outro, o Schumacher continua perseguindo o Villeneuve, mas sem conseguir atacar, e o Irvine vai para os boxes na volta 23. O líder Mika Häkkinen parou na volta 24 e na volta seguinte Schumacher e Villeneuve param juntos. Pararam por tempo para fazer mais uma parada, para 2 paradas. Olha o Schumacher lá, e a BR se atrapalhou toda, é nova, tá aí começando, o Schumacher foi embora e o Villeneuve ainda tá lá, saiu ali atrás dele. E olha só onde ele vai voltar. E o Villeneuve, além de perder a posição para o Schumacher, também perdeu a posição para o Irvine. E o Coulthard parou na volta 27 e aí o Häkkinen voltou para a liderança. E sem o Villeneuve à frente, o Schumacher começou a andar muito mais rápido e o Galvão Bueno culpou o Irvine pelo fato do Schumacher ter ficado atrás do Villeneuve. Olha só. A culpa de tudo foi do Irvine que largou mal. Quando o Irvine largou mal, Reginaldo, permitiu o Coulthard jogar ele para lá, fechar o Schumacher e o Alesi e o Villeneuve passar todo mundo. Senão a história era outra, o Schumacher tinha ido para cima das McLaren. E quem estava participando da transmissão, pelo menos na primeira metade da corrida, era o Ricardo Zonta, e antes dele ir embora, ele agradeceu aí o Galvão e os torcedores. Obrigado, acho que foi muito importante o apoio de todo mundo nessa minha recuperação. Passei pela fase mais difícil da minha vida, o primeiro acidente de carro que eu tive até hoje, mas estou muito feliz por tudo que aconteceu. Acho que a recuperação pode ter demorado um pouco, mas estou voltando o mais rápido que eu pude. O Zonta, que voltaria na corrida seguinte no GP do Canadá, ele fez uns testes ali, médicos ali em Barcelona, foi liberado, então estaria apto a voltar aí ao seu cockpit na BAR a partir da etapa seguinte. E assim, o Schumacher estava voando, né? Tava tirando mais de 1 segundo por volta em relação às McLarens, assim, uma pista totalmente favorável à McLaren, e o Schumacher voando, cara, voando, andando mais rápido que os caras. Em um momento da transmissão, o Galvão Bueno menciona o falecimento no dia anterior de um ídolo do esporte brasileiro, o João do Pulo. E nós temos
A confirmação, claro, de uma má notícia que entristeceu todo o país. A morte ontem do João Carlos Oliveira, nosso João do Pulo, aos 45 anos, recordista mundial, ex-recordista mundial do salto triplo. Ele morreu de falência múltipla dos órgãos. Você está vendo aí a imagem, o corpo está sendo velado na Assembleia Legislativa de São Paulo. João do Pulo, que foi medalhista olímpico, recordista mundial, um grande gigante do esporte brasileiro, que morreu aos 45 anos em 1999. Na volta 40, o Villeneuve para novamente, mas tem problemas e abandona a prova. E o Galvão Bueno impressionado com o desempenho do Schumacher. O Schumacher 2,4 atrás do Coulthard e 12 segundos atrás do Hakkinen. Se ele for buscar a briga pela liderança, será uma das melhores corridas de um piloto nos últimos tempos da Fórmula 1. Ele partiu de 31 segundos atrás do Mika Hakkinen. O Schumacher chegou no Coulthard, mas aí parou nos boxes na volta 43. O Coulthard parou 2 voltas depois, mas conseguiu voltar à frente do alemão. Só que depois, na segunda parada, o Schumacher não conseguiu repetir o ritmo e foi ficando para trás em relação às McLarens. O Rubinho estava em 7º e encostava ali no Jarno Trulli pela 6ª posição, e os dois ali, enquanto estavam perseguindo, passaram pela Minardi do Luca Badoer virado ao contrário, o Badoer que abandonou a prova ali mesmo. E o Rubinho tentou pressionar o Trulli, mas em Barcelona é aquela coisa, né? É complicado passar. E olha o Rubinho, botando pressão pra cima do Trulli, valendo a 6ª posição. Vamos lá, Rubinho. Tá bonita a briga, é a briga do momento na prova. Tem mais carro, ele tá melhor que o Trulli. Você viu que ele já variando a tomada aí, porque ele tá melhor que o Trulli, ele vai passar. E o Damon Hill, que era o 8º colocado, se aproximou dessa briga aí do Barrichello, e na volta 62, quando o Schumacher chegou para dar uma volta em cima do Barrichello, o Damon Hill aproveitou e passou o brasileiro. Você vê lá como abriu o Rubinho pro Schumacher, com isso o Hill mergulhou para cima dele, ó. Aí passaram a dividir a curva. O Rubinho por dentro, o Hill vem por fora. E o Hill faz a ultrapassagem em cima do Rubinho. O Rubinho tinha que ter permitido a ultrapassagem também pro Schumacher um pouco antes. E depois de 65 voltas, Mika Hakkinen vence o GP da Espanha. A equipe McLaren toda ela espera. Já vai vibrando a equipe McLaren. O Hakkinen passa devagarinho, recebe a bandeirada e para. Mika Hakkinen vence o Grande Prêmio da Espanha. E depois acelera de novo e faz lá uma graça. Coulthard Cruz é o segundo. Schumacher Cruz é o terceiro. E depois da corrida teve uma imagem curiosa ali do Schumacher observando o carro do Mika Hakkinen. Só olha o Schumacher, a imagem curiosa, ele fica olhando ali o pneu, fica olhando para a McLaren, o cockpit, como que diz assim, se eu tô sentado nesse carro, amigo, eu dou uma voada, sumo na frente que ninguém me pega. E outra imagem legal, olha só, o Adrian Newey foi quem subiu no pódio com a McLaren ali para representar a vitória dos construtores, ele que foi representando o time. O Adrian Newey já está há tempos na Fórmula 1 e sempre, né, foi mais uma equipe onde ele fez um trabalho vencedor. Mika Hakkinen, vencedor da prova 65 voltas, segundo David Coulthard da McLaren, terceiro Michael Schumacher da Ferrari, quarto Ed Irvine da Ferrari, quinto Ralf Schumacher da Williams e sexto Jarno Trulli da Prost. Classificação do campeonato após 5 etapas: Michael Schumacher líder 30 pontos, segundo Hakkinen 24, terceiro Irvine 21, quarto Frentzen 13 e quinto David Coulthard 12. Campeonato de construtores: Ferrari líder 51, McLaren 36, terceiro Jordan 16, quarto Williams 9 e quinto Benetton 8 pontos. Então é isso, esse foi o GP da Espanha de 1999, teve até uma declaração interessante do Ed Irvine, que falou assim que a corrida foi tão monótona que ele deveria ter pego aí uns CDs, né, e colocado no carro ali, com fone de ouvido, e ouvindo música para se distrair um pouco. Bom, voltaremos então a qualquer momento contando a história da próxima corrida, o GP do Canadá. O GP do Canadá é interessante, hein? Vale a pena esperar que tenha uma história interessante, o GP do Canadá de 99. Certo, pessoal? Muito obrigado, grande abraço a todos, até o próximo e tchau.